Olá a todos, este é mais um episódio do nosso podcast Ministério Público de Contas Cidadão, um podcast aqui que é um trabalho em parceria do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, onde nós falamos sobre gestão pública, controle da gestão pública, a eficiência que pode ser colocada nos serviços públicos, a melhoria das contratações, o aperfeiçoamento das contratações, etc. E hoje, mais uma vez, nosso tema é a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, que teve agora a sua, digamos assim, a sua coexistência com a Lei 8.666, prorrogada até o final do ano. E esse momento é muito importante exatamente para os municípios, para todas as unidades gestoras aqui do Tribunal de Contas, se organizarem para bem aplicar a Lei 14.133. E, nesse sentido, continuando nossa rodada de entrevista nesse tema, tenho a honra de receber hoje a nossa querida amiga, a secretária de Controle Interno do município de Itabaianinha, doutora Fernanda Santana, que vai nos brindar hoje com um pouco da experiência dela no controle interno do município, e falando exatamente desse processo que a gente já sabe, nossos informantes, doutora Fernanda, que o município de Itabaianinha está bem avançado nesse sentido, e gostaria de ter um pouco da sua experiência. Então, muito grato por estar aqui, é um prazer, um privilégio recebê-la, e comece contando um pouco como é que foi esse histórico, a partir do advento da Lei 14.133, como é que vocês se planejaram, se organizaram e estão trabalhando aí essa questão, porque eu soube também que vocês já estavam preparados, se fosse o caso, para fazer a transição em 31 de março. Mas conte um pouco para nós aqui como é que isso funcionou. Bom, primeiramente eu quero agradecer por estar aqui. É uma honra muito grande para mim, porque eu sou admiradora do trabalho do Dr. João. Obrigado. É uma pessoa que tem feito muito por essa uma parceria com os municípios, justamente fazendo dentro dessa aproximação do Tribunal de Contas com os municípios sergipanos. Isso para a gente é muito gratificante, doutor João. Gostaria muito de deixar isso bem claro, que os municípios precisam muito de apoios, né, como o do senhor, e que traz uma referência muito grande para todos nós. Então, muito obrigada pelo convite. E assim, realmente, nova lei de licitações. A gente, Itabaianinha, estava fazendo um trabalho, já desde o ano passado, muito focado e estruturante nesse sentido, né, de fazer a transição e, acima de tudo, integrar todas as equipes das áreas técnicas para a gente conseguir ter uma visão mais abrangente e mais pé no chão de como seria essa nova realidade. E também a gente viu como uma oportunidade de estar verificando em toda a estrutura administrativa onde estavam as nossas fraquezas, onde é que a gente poderia estar melhorando. Nós fizemos um mapeamento de toda a estrutura administrativa e de todos os serviços que estavam sendo feitos nesse sentido de contratação, né, pública. E a gente viu a oportunidade de agora é a hora da gente corrigir aquilo que a gente precisa e começar com o pé direito, né? Então, a gente começou a analisar, primeiramente, em 2022, o controle interno, especificamente, tem um apoio incontestável do gestor. Lá nós temos uma parceria muito grande com os secretários, a gente tem uma autonomia muito grande. Então, o prefeito municipal, ele dá para a gente toda essa segurança e todo o suporte que a gente precisa para estar desenvolvendo um trabalho consciente, técnico, né? Então, este apoio de Danilo, ele foi a primeira alegria, quando a gente sentou e disse, olha, a gente tem uma proposta para fazer aqui, para um projeto de transição para a nova lei que traga justamente condição para a gente começar com segurança. Então, eu faço só de interromper. Primeiro ponto pedindo desculpa para interromper um pouquinho, eu acho que aí nesse ponto é muito, muito relevante o apoio da administração superior, no caso do município, do prefeito. E, inclusive, isso está previsto na própria Lei 14.133, que toda a questão da governança do município, toda essa estruturação que precisa, que é a Baianinha, precisa do apoio exatamente da cúpula. Então, é muito importante esse engajamento do prefeito. E também, atrapalhando um pouquinho a sua fala,
conte também como é que foi essa receptividade também de todo mundo, dos outros secretários. Porque eu vejo muito o controle interno funcionando exatamente. Quando ele funciona bem é quando ele tem essa empatia dos outros secretários de entender que o controle interno vai ser esse fio condutor de gestão que vai demonstrar como os procedimentos funcionam. Isso. Então, a nossa equipe é muito unida, de secretários, procurador também. Nosso procurador-geral do município, doutor Aldileno, ele é extremamente solícito e tem muita experiência lá no município e sempre está muito próximo tanto do controle interno quanto dos secretários. Então, o procurador, ele, junto ao controle interno e à Secretaria de Administração, propôs já no ano passado alguns encontros para tratar sobre o PCA, que é o Planejamento de Contratação, Anual de Contratação. Então, nesses encontros, os secretários eles já tinham a percepção de que existia uma necessidade de se estabelecer uma nova cultura e uma nova visão com relação a essa transição, a essa questão, essa nova lei que estava vindo de uma forma muito mais contemporânea. A gente tinha uma lei de 30 anos, vai fazer 30 anos agora, que tinha muita coisa que estava se precisando atualizar, e que agora já vinha a 14 com essa roupagem que todo mundo precisava acolher. É muito importante que o secretário ele tenha essa integração, ele fique consciente e participando de todas as etapas de transição, por causa justamente do fazer, porque na hora do gerenciamento ele precisa saber como fazer, como conduzir as suas equipes a partir dessa consciência que ele vai ter nesses trabalhos integrados entre controle, procuradoria, prefeito também e demais secretários. Então, no primeiro momento, assim, vontade política da cúpula de gestão, um alinhamento entre todas as pastas, essa vontade coletiva de fazer o planejamento se adequar aos novos normativos. E sentamos primeiro com todos os secretários. Excelente. Primeiro passo. E como vocês fizeram, porque a própria 14.133 ela pede que se tenha exatamente, você já falou de um instrumento, o plano de contratação anual, mas precisa como toda lei, vai precisar de decretos, vai precisar de regulamentos de mudança de procedimentos internos, normativos. Pronto. Na primeira reunião, a gente apresentou para a Secretaria de Administração, Planejamento, e também para o gestor e todos os secretários, uma proposta de um plano de ação para ser aplicado no município com todas essas etapas de como seriam esses trabalhos da transição, né? E foi muito bem acolhido, porque a proposta do plano era de verificar o seguinte: primeiro momento, nós teríamos, que seria em 2022, que capacitar as equipes. Capacitar de uma forma geral, né? As equipes de todas as secretarias, não é uma equipe específica, só a equipe ali da prefeitura que faz o pregão, não. Ou só o agente de contratação, ou só a comissão. Ou só a comissão. Não, todos. Quem faz parte de todo o processo, desde a fase preparatória até a sua homologação da contratação pública. Então, a gente propôs justamente levar as equipes para esses cursos. Então, aqui no estado de Sergipe, nós fomos assim, agraciados com muitos bons cursos, né? Inclusive, tivemos até algumas vezes aqui com o doutor Rolim, que também é da CAT e ofertou para a gente cursos muito bons nessa área. E, então, as equipes vieram em 2022 e fizeram o curso de todas as etapas. Só que, quando chegou em 2023, nós sentamos novamente os secretários e a gente conversou. Está na hora da gente botar a mão na massa. Todas as equipes conseguiram fazer suas capacitações, a gente conseguiu, mais de 70% das equipes presentes nas capacitações, elas têm visão geral, né, do que é a nova lei, do que ela está trazendo, mas agora a gente precisa criar uma estrutura nossa, criar os nossos mecanismos para estabelecer essa transição e quando chegar, que todo mundo já tenha suas etapas já muito bem definidas, a automação de todo o processo
a automatização de todo o processo muito bem estabelecido. Todo mundo sabendo o que precisa fazer. Todo mundo sabendo o que precisa, todo mundo sabendo exatamente quais são as peças de cada processo, o que está trazendo de novo, como era a 8666, o que está sendo, o que vai ser agora com a 14. E aí a gente acolheu os normativos da AGU, porque o artigo 19 da própria lei diz que é papel do controle interno fazer essa padronização, né? E acolher os normativos da AGU e da CGES, né? Da Secretaria de Gestão. Então, a gente teve esse olhar de fazer o plano de ação com etapas de encontros. Primeiro, a gente observou num dos eventos que um analista da CGU falou que a 14 ela trouxe 4 macroprocessos de contratação pública, né? E o primeiro macroprocesso, a primeira área estabelecida seria de planejamento da contratação. Segunda, seleção de fornecedores. Terceira, gestão e fiscalização. Quarta, assessoramento e responsabilização. E aí foi aí onde a gente focou. Vamos trabalhar com estas 4 etapas. De que forma? A gente vai pegar a equipe de planejamento da contratação, a fase preparatória, e a gente vai criar mecanismo, um encontro para tratar sobre as minutas e os regulamentos da AGU que falam especificamente sobre a fase preparatória, a fase de planejamento de contratação. E aí a gente trouxe essa equipe, agora já em 2000, desde janeiro a gente tendo encontros, trouxe essa equipe para discutir as minutas já disponíveis pela AGU, e a gente foi ler aquelas minutas, a gente foi discutir as minutas já dentro dos moldes da 14, e a gente foi criar junto uma ideia de como poderia ser esses modelos nessa fase de preparação no município de Itabaianinha, com a realidade específica de Itabaianinha, porque a AGU ela faz de uma forma geral. Muito bom, por sinal, os modelos. Eu até recomendo nos colegas de controle interno. Mas é preciso trazer a especificidade para o município, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa oportunizar que as áreas técnicas elas tenham a oportunidade de ler as peças, porque para construir, elas precisam entender. E muito importante que a gente viu, doutor João, é que as nossas áreas técnicas, elas sabem muito mais até que o controle, que a procuradoria, daquilo ali da mão na massa. Né? E sem falar da especificidade, às vezes, um termo de referência, um referenciamento, a contratação, a realidade da contratação, isso é claro. Quando você envolve a todos, você tem a visão de todos, você pega os detalhes que impactam em todos e você pega a participação, todos se apropriam daquilo ali. Então, todos se sentem parte daquilo ali e todos constroem e todos trabalham para aquilo ali dar certo. E essa ferramenta de gestão é muito importante. Isso, e é nessa hora que a gente percebe também que eles vão pontuar o que é que está dando errado no processo. Olha, a gente pode vir por aqui, mas isso daqui, que está dependendo do setor tal, do departamento tal, da secretaria tal, está criando um engessamento. Então, é uma oportunidade, nesses momentos de encontro, de criar um mapeamento e verificar justamente as forças e as fraquezas. Olha, a gente está precisando atuar aqui, para a gente conseguir superar. Que é muita briga, isso. Muito puxa-encolhe. Né? É uma briga terrível, fica aquela coisa, mas o mais importante é que a gente consegue ali entender que pertencemos a uma unidade administrativa e que se ficar na briga a gente não vai para lugar nenhum. Né? A gente precisa criar mecanismo para sair daquilo ali. Solução de conflitos. Aí. E o principal, é gerenciamento pessoal, e o principal é que a gente precisa ter eficácia, porque a vida toda é só, se vier, é aquela situação, olha, chegou para mim, a minha parte eu fiz, mas se aquela parte ali não chegou, não tenho muito o que fazer, mas o interesse público está lá, né? Ele está esperando, a sociedade está esperando o desfecho da contratação pública para ser atendida. E aí a gente começou nos encontros, nós fizemos, como eu disse, nós fizemos 4, dentro desses 4 macroprocessos, e aí a gente começou a visualizar justamente estas dificuldades, inclusive até vamos fazer nos próximos encontros agora o BISAGE, a gente já apresentou o BISAGE, que é a automatização. Explique para os nossos ouvintes e telespectadores o que é BISAGE. Eu ia deixar para falar no final, porque era um fechamento, mas dá para a gente começar agora. O BISAGE, ele é um mecanismo que a gente pode utilizar
de automatização do processo de contratação pública. A gente vai criar uma padronização de fluxo de trabalho, né? E o Visage ele vai dar condição da gente visualizar, olha, o processo iniciou aqui, para onde ele vai? Departamento tal, e aí quanto tempo no departamento tal? Então, tem o prazo estabelecido para aquilo, e depois daquele departamento passa por onde? E até chegar na homologação. Quando a gente faz o Visage, a gente já vai observar também, que já é uma das responsabilidades do controle interno, a questão da segregação de função. Com o mapeamento do Visage, a gente vai entender que, olha, tem esse setor aqui que está sobrecarregado. Ele está precisando criar uma alternativa que a gente tem que melhorar o fluxo aqui das atividades, porque está chegando muita coisa aqui e a equipe é pequena. Né? Mas até para fazer o Visage, a gente está fazendo com a equipe. A gente apresentou a minuta lá no grupo a gente tem um grupo, né, de CIAFI, que é um grupo de controle interno, porque a gente criou etapas, né? Primeiro trabalhamos muito sobre CIAFI, mas e agora é o grupo da nova legislação de contrato de transição. E lá a gente coloca as áreas técnicas de todas as secretarias que estão neste grupo. Aí a gente colocou lá e disse, olha, pessoal, vamos analisar, discutimos com o gestor, o fluxo da contratação é este. O senhor, ele sempre gosta muito, o Danilo gosta muito de ter esse cuidado técnico e também a questão da praticidade, né? Todo gestor precisa atender logo a sua população. Então, até o gestor disse, olha, seria interessante a gente estabelecer prazos, porque a gente está vendo que tem situações, às vezes, que trava muito em alguns pontos e a gente precisa avançar, porque a população está me cobrando. E aí a gente sentou com ele estabeleceu alguns prazos que ele achou inconveniente, mas a equipe que vai analisar vai verificar realmente as suas condições e também já está entendendo que é preciso que a gente tenha uma eficácia maior no fluxo, uma praticidade maior no fluxo, mas principalmente a segurança jurídica, porque é fazer tudo, mas dentro de uma estrutura que realmente garanta que o procedimento está sendo feito corretamente. Então, é muito importante, eu acho que é muito interessante isso, essa questão da estruturação, essa questão de estruturar com todo mundo, todo mundo ouvido e todo mundo participando do processo. Essa visão é importantíssima, que a 14.133 ela bate muito nisso, ela bate muito na governança, a governança da contratação. A gente não está fazendo um procedimento isolado, pontual, de sequências pontuais, não. Ele é um procedimento integrado que visa, como você disse, o interesse público. Ele visa que a população seja atendida. Então, a gente precisa contratar, dar oportunidade ao maior número de empresas de contratar pela administração pública, que essa proposta seja efetivamente vantajosa para a administração pública, que gere uma boa contratação, que essa contratação gere um produto e esse produto seja entregue para a sociedade e que atenda à demanda da sociedade. E aí, quem trabalha com licitação, e aí você colocou muito bem, de que se na fase interna não for bem, talvez não vai dar certo. Se a comissão não funcionar bem, também não vai dar certo. Se o contrato não for bom, também não vai dar certo. Se o contrato não for bem fiscalizado, também não vai dar certo. Enfim, então toda essa sequência precisa estar tem que estar todo mundo no mesmo barco, senão o interesse público não funciona. Mas me conta, Fernanda, que a gente já estamos do meio para o final aqui da nossa conversa, mas vamos entrar Mas vocês, como é que foi a prática? Como é que vocês já fizeram algum procedimento tendo por base a 14.133 e como é que foi essa emoção aí de já utilizar a nova sistemática? Então, nós publicamos o decreto sobre o marco temporal, né? E foi o decreto 65. E aí o que foi que a gente fez? A gente pensou, justamente, já tinha 62. A gente já tinha preparado a equipe para fazer todo o processo, toda a fase preparatória, que fosse até 31 de março, nós já estaríamos com fazendo ainda na égide das antigas leis, né? Mas a partir disso, nós estaríamos já começando a experimentar a nova lei de licitação. Então, com esta mudança da MP 1167, a gente teve que fazer agora estender. Nós publicamos segunda-feira o decreto 65, estendendo para 31 de julho, esta fase ainda da 8666.
a gente viu que, inicialmente, a gente viu que as equipes elas já estavam preparadas para atuar com relação à nova lei. Mas, ao mesmo tempo, como veio a medida provisória, não tinha mais essa questão da obrigatoriedade, algumas regulamentações ainda a AGU não teve condição de avançar, né? A gente vem acompanhando sempre isso. Por exemplo, matriz de risco, né? Matriz de risco é uma coisa que eu acho, é uma ferramenta importantíssima para a administração pública, mas a gente ainda não tem a regulamentação. Até ontem eu estava olhando, ela não tinha saído ainda. Mas a gente já tem muita coisa que o próprio governo federal já traz com relação à matriz de risco que a gente pode estar também acessando para trazer para o município. Só que há a necessidade de algumas regulamentações e há a necessidade ainda, mesmo diante de todo o trabalho que foi feito nas secretarias, a gente ainda precisa criar um mapeamento seguro e começar a fazer, a partir de 31 de julho, a gente começar a fazer, experimentar ali com pelo menos os processos mais fáceis, aqueles processos que têm menos complexidade, né? E aí a gente vai começar a sentir a nova lei e teremos ainda 2 encontros. Nós já tivemos 4 encontros. O primeiro encontro a gente esteve com as áreas técnicas de licitação, que foram os agentes de contratação, para falar e discutir as minutas do edital e minuta de termo de referência. Então, a gente estudou estas minutas e debatemos. No segundo encontro, a gente trouxe a equipe de engenharia. A gente sentou com a equipe de engenharia para ver o que é que a lei nova, o que é que a nova lei trouxe, apesar da AGU não ter trazido ainda o edital específico para as licitações de engenharia, mas a gente trabalhou de uma forma muito mais específica com aquela situação do município. Todos os engenheiros estiveram presentes. E no terceiro, eu não posso esquecer que Dr. Rolim, da CAT, é uma pessoa que abraçou o projeto com a gente, né, sobre esse projeto de estar com as equipes, de dividir com as equipes, de trocar com as equipes experiências. Ele esteve comigo todos os encontros, só não pôde participar de um, só foram 4, só de pesquisa de preço que ele não, pesquisa de mercado que ele não pôde, mas ele é uma figura fundamental. Na academia, na faculdade, na pós-graduação, nós tivemos uma matéria que era assessoria jurídica, e que o professor falava sempre, olha, é muito importante essa parceria entre controle interno e assessoria jurídica. E a 1473 colocou todo mundo, os dois juntos aí na olha, tem segunda e terceira linha de defesa aí. Nós temos 8 artigos na nova lei de licitações que falam sobre controle interno e sempre está do lado da assessoria jurídica. Em todos eles a gente tem a parte de segregação, tem eu até não tenho aqui, doutor João, eu trouxe uma cola, porque o senhor sabe, né? Quem trabalha com controle organizado. Para fazer tudo bonitinho na frente do doutor João. E não só na frente, mas principalmente lá no dia a dia. O artigo 7º fala da segregação, o artigo 8º fala sobre a atuação do fiscal, do contrato, dos gestores, agente de contratação, equipe de apoio e a importância do controle interno nessa aproximação, né, com estas figuras públicas que são fundamentais, importantíssimas para a contratação pública. O artigo 19, que é esse dos modelos, que diz que a gente pode, o controle interno com a assessoria jurídica pode fazer regulamentar a padronização de modelos para justamente facilitar a elaboração dos processos e junto com a equipe é fundamental. Aí vem a questão, a assessoria jurídica e o controle, é por isso que Rolim artigo 24, ele fala sobre o sigilo, caráter de sigilo do orçamento, né, que aí a situação dos tribunais só não pode ser sigiloso para o Tribunal de Contas e do Controle Interno. O artigo 117, fala sobre o papel do controle e assessoria jurídica aos fiscais, que aí entra a questão da linha de defesa. A segunda linha de defesa é o controle, a primeira são a execução. A execução, são os servidores, né? Então, o controle já tem na Itabaianinha uma instrução normativa e todos os anos a gente discute com os fiscais. A gente tem encontros com os fiscais, a gente criou uma normativa nossa e a gente faz uma capacitação todo ano e basicamente uma oficina com os fiscais de contratos para discutir justamente como é que você vai agir, qual é o seu planejamento, quais são as etapas
do fiscal e a importância do bom gerenciamento dos contratos. E aí agora a gente vai ter, o quinto encontro vai ser justamente com estes fiscais para discutir como era e como era o papel do fiscal e como vai ser agora e o gestor de contrato a partir da nova lei. Então, o artigo 117 aí diz: a assessoria jurídica e controle interno têm que andar junto. O artigo 141 fala da cronologia de pagamentos. 169, a segunda linha de defesa, que é de controle com apoio da assessoria jurídica. E o último artigo da nova lei, que trata sobre esta situação dos dois juntos, é o artigo 170, que fala sobre aquela questão de se o licitante tiver que fazer alguma representação, ele pode procurar o controle interno, como pode procurar os tribunais para reclamar de alguma situação de não cumprimento da legislação. Então, é muita coisa que a gente está fazendo. Muito bem, Você Fernanda. me deu uma pausa, porque eu acelero. Pois é, então a gente já tá chegando no final do tempo, aí eu acho que foi muito ilustrativo isso, de que precisa, fazendo um resumo, acho, e depois você complementa, acho que a gente precisa de vontade política, então acho que a cúpula, no caso do município, prefeito e secretários todos têm que estar na mesma página, precisa de muito diálogo para isso ser bem alinhado entre todos, entendendo que só com a participação de todos a regulamentação vai ser boa, porque precisa da vontade de aplicar a nova lei e precisa também conhecer as peculiaridades dos processos de cada pasta, as peculiaridades dos processos de cada pasta naquele município. Então, a gente não pode aplicar modelos imediatamente. Precisa de muita capacitação do conhecimento da nova lei. Então, precisa todos também terem esse conhecimento mínimo, esse substrato. Enfim, e a vontade de fazer, que tem que ser a vontade coletiva de fazer, e precisa da prática. Então, não podemos deixar para o último momento, não podemos deixar para... Já que foi prorrogado até dezembro, então a gente pode deixar para dezembro para trabalhar. Então, no caso, pelo que eu entendi, Itabaianinha já vem se estruturando fortemente e a partir de julho já vai começar a prática efetiva para que quando tiver a transição definitiva, vocês já estarem totalmente preparados. Então, aproveite aqui esse minutinho final aqui para dar o seu recado final, Fernanda, para todos nós. Então, a nossa intenção era de começar já agora, né? Em abril, a gente já começar a fazer os primeiros processos, né? Porque nós já temos a estrutura. As equipes, elas sempre colocam para a gente, sempre participam. Agradeço muito, nossa equipe é fantástica, assim, as áreas técnicas sempre muito motivadas e comprometidas com essa transição. E aí, a gente já tinha essa convicção de que tem muita novidade, mas para a gente realmente saber como vai ser, a gente colocar a mão na massa, né? E o que deu essa segurança às equipes foi esse trabalho que foi feito de individual, né? Dentro desses macros processos. E aí eles já viram, eles foram dispensa eletrônica. Nossa, eu já sei quais são as peças de dispensa eletrônica. Eu discuti as dispensas, eu já discuti cada peça dessa. Eu já tive a oportunidade de ler, porque se a gente disser, olha, é por aqui e deixar para a equipe, ela nunca vai parar, não vai ter um momento ali que eles não vão conseguir parar para ler. Ou vai levar para casa, ou vai fazer um final de semana para fazer se debruçar individualmente. Mas se ele tiver em conjunto, fica muito mais fácil para ele construir uma segurança que ele tem hoje. Então, Itabaianinha vai ficar até 31 de julho por causa dessa situação da MP. A gente vai fechar algumas arestas que a gente percebeu durante esses encontros, né? Mas, assim, com consciência de que se fosse para iniciarmos hoje, a gente já teria condição. Estava pronto. Já estava pronto. Nossos processos, as regulamentações, né? A gente tem a regulamentação através do decreto 22, que é do PCA, que a gente já vem trabalhando no PCA, a Secretaria de Administração Débora, ela teve esse cuidado, ela está tendo todo um esforço de estar consolidando essa peça fundamental do planejamento com os secretários, as equipes, e aí a gente já teve essa regulamentação da lei, o decreto 65 agora, que trouxe essa mudança do marco, e já finalizamos a instrução normativa com a padronização desses modelos que a gente discutiu e criou com as equipes. A gente sempre falava assim, equipe, ó, o modelo é esse, mas fiquem à vontade, porque quem
sabe realmente como fazer são vocês. E aí a gente teve o feedback de alguns, né? Outros não tiveram tempo, mas disseram que já se debruçaram para estudar. A gente estabeleceu que vamos publicar o que a gente já tem, porque veio da AGU, já tivemos algumas situações específicas de debate, mas a gente vai ter um outro momento, ela não vai ser fixa, vai publicar, mas de repente, se tiver necessidade de adequação, a gente vai adequar. E aí, a gente vai fazer, está encaminhando o projeto de lei sobre agente de contratação para a Câmara, porque a lei, ela fala sobre o efetivo, né? O funcionário, o servidor tem que ser do quadro efetivo da agente de contratação, e a gente está mandando para trazer uma outra realidade, porque eu acredito que todos os municípios não vão ter, nas suas estruturas, principalmente os pequenos, né, condição de ter um agente efetivo. Lá a gente tem comissão em cada unidade de gestora, a gente tem o SMTT, a saúde, a assistência social, se eu for cortar, né? É porque nós temos tempo, Fernanda, mas tá conclua seu raciocínio. E a gente vai fazer, esse projeto de lei, o procurador já está encaminhou para a Câmara de Vereadores, para a gente fazer essa regulamentação do decreto, do papel do agente de contratação, né? E aí, sobre a regulamentação geral, que é uma situação que está sendo muito perguntada. E aí, o município já regulamentou tudo? O ministro Benjamin Zinler, Ministro né? TCU. Do ministro do TCU, ele falou que a gente precisa experimentar. E a nossa assessoria jurídica, também com o doutor Lin, ele orienta que a gente experimente, né? Até eu trouxe uma frase aqui dele, que ele falou assim, o ministro: talvez fosse mais interessante a aplicação imediata da nova lei, sedimentando o uso dos novos institutos, construindo uma necessária experiência antes da edição de normas regulamentando assuntos que ainda são totalmente desconhecidos do poder público e do mercado fornecedor. Então, a gente vai ter vai passar por essa experiência de sentir a lei na prática, e aí a gente vai construir um trabalho mais sólido a partir do momento que a gente for vivenciando aquilo que a gente já está mais ou menos percebendo aí, o que vai vir. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho, secretária Fernanda. Parabéns pelo trabalho. Acho que foi muito ilustrativo. Acho que é uma experiência muito importante. Acho que vai servir de substrato para outros municípios que estejam ainda numa situação ainda menos madura em relação ao caso. E foi muito bom, foi muito boa a conversa, parabéns. E convido a todos que nos assistem a continuarem a ver os outros episódios do nosso podcast, acompanharem o canal do YouTube, do Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, as redes sociais, e fiquem atentos que haverá outras conversas tão boas quanto essa assim no futuro, viu? Abraço a todos e nos acompanhem. Tudo de bom.